A gente começa o programa de hoje falando sobre alienação parental. Legalmente falando, ela pode trazer problemas para o pai ou para a mãe que faz isso com a criança, mas o prejuízo é muito maior para a própria criança. Sobre esse assunto eu converso com a psicóloga Renata Borges. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Elaine? Bom, é muito triste quando às vezes por vingança ou por ódio ou por raiva um pai ou uma mãe fala mal do outro para a criança, né? Porque a criança meio que vai comprar a ideia da pessoa com quem ela convive, é isso? É isso mesmo, né? As crianças e, na verdade, assim, adolescentes, até que tem uma personalidade um pouco mais estruturada, ela está muito à mercê daquilo que dizem para ela. Então, quando um pai, uma mãe, principalmente pelo grau de confiança, de vínculo que a criança tem, né, ela acaba acreditando, confiando e formando a opinião dela com base nas informações que são passadas para ela. Isso pode mudar com o tempo quando a criança já conseguir pensar melhor, raciocinar, crescer mais? Sim, Elaine. É, a, a fase o desenvolvimento da criança como um todo, ela começa numa total dependência. A primeira fase é uma total dependência, né? E aos poucos, se tudo correr bem, é que ela vai se tornando, formando as próprias, ela vai se tornando independente, formando as próprias opiniões, né? Mas até que ela tenha capacidade própria de fazer um julgamento, às vezes o prejuízo já está bem instalado psiquicamente. Quando uma mãe, por exemplo, que normalmente o filho e a filha acabam ficando com a mãe, né, nos dias de hoje, que tipo de problemas pode acarretar para a vida dessa criança quando a mãe faz alienação em relação ao pai? Olha, isso são os mais variados tipos, tá, Elaine? O que acontece é que o vínculo dessa criança com o pai, esse é um dos principais prejuízos, tá? O vínculo que se fica, que acaba se estabelecendo com aquele que foi alienado, né? No caso, se está com a mãe que faz alienação, a forma de vínculo que se estabelece com o pai. Normalmente se desenvolve uma visão muito negativa, muito ruim, né, em relação. E é sabido que a formação de uma criança, para que ela seja um pouco mais total, um pouco mais completa, é tão importante a presença da mãe quanto do pai. Né? Psiquicamente, nós temos essas duas estruturas internas, né? A função materna e a paterna. A materna é muito mais no acolhimento e a paterna é muito mais nessa questão de decisão, posicionamento perante a vida, né? Normalmente quem faz mais alienação é mãe ou pai? Tem algum dado sobre isso? Elaine, não conheço, eu desconheço se isso acontece, se é mais o pai ou se é mais a mãe, mas o fato é que, normalmente, quem faz alienação é quem tem a guarda da criança, tá? Tanto que uma das coisas que é levantado pelos advogados, uma tentativa de evitar a alienação, é que a guarda seja compartilhada. Agora, um menino, por exemplo, ou uma menina, independente, que a mãe, por exemplo, faz alienação parental em relação ao pai, ela pode crescer uma criança insegura, uma criança que talvez lá na frente possa ter problemas seríssimos? Com certeza. Vamos imaginar, né, a criança, o adolescente, ele está em pleno desenvolvimento ainda. E essas experiências que ele vai estabelecendo com as pessoas de confiança, principalmente, não é que vai determinar, mas vai influenciar significativamente a vida dessa criança. Imagina aquela pessoa mais próxima, que ele tem um maior vínculo, um maior contato, começa a instigar contra aquele que também tem uma importância afetiva muito grande. Então, o que vai se formando, quais os conflitos que vão surgindo nessa criança? Conflitos que ela não está nem preparada para pensar, lidar, resolver. E mais adiante, falando de uma maneira até mais aberta, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro.
Porque à medida que essa criança ela for se dando conta do que foi sendo feito com ela, que o pai, né, que foi alienado, não é tudo aquilo que era dito para ela, alguma coisa vai se voltar contra aquele que fazia a alienação. A gente pode dizer que essa criança, por causa dessa insegurança gerada, ou desse conflito, né, que de repente é colocado, porque ele entra no meio de um conflito entre o pai e a mãe. Né? Exatamente, é um conflito. Ele pode ter dificuldade lá na frente, na hora de arrumar uma namorada, na hora de ter um relacionamento? Elaine, é uma pergunta, assim, como eu disse para você, não é determinante, Sim. mas pode influenciar. Por que eu digo que não é determinante isso? Porque quando nós falamos de psiquismo, de alma, nós estamos falando de uma coisa bem particular e nós sabemos que não é só o aspecto externo que influencia. Nós temos uma dimensão interna que é uma dimensão que está para além da nossa experiência pessoal. E essa dimensão, ela também influencia. Agora, nós podemos pensar assim, se uma criança, um adolescente, ele desenvolve um relacionamento ruim com o pai, né? Esse pai, ele tem uma representação desse pai biológico, né, do mundo concreto, mas ele também tem uma representação de um ser superior, né? Então, veja, o comprometimento na vida de uma criança dessa não vai se estabelecer só na relação com o mundo que o rodeia, com as pessoas que estão próximas a ele, que seja irmão, mãe ou namorado, amigos. Isso também vai se comprometer a própria conexão com esse centro superior que está presente em todos nós. Então, assim, se a gente for pensar bem, uma alienação é algo bastante séria. O ideal, a gente fala sempre, é que os adultos se entendam e não coloquem a criança no meio da história, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas quando vai para uma separação, olha, infelizmente, na hora que vai casar, está tudo muito feliz. E é uma coisa interessante, porque quando se casa, muitas coisas práticas acabam não sendo pensadas no dia a dia, que deveriam ser pensadas, o que evitaria muito conflito lá na frente. Mas como nada disso é feito, os afetos eles acabam assumindo o controle da situação e todo mundo sai perdendo, principalmente a criança. O pai perde, a mãe perde, mas principalmente a criança sai perdendo, né? A influência que vai ter aí, como eu acabei de dizer para você, na vida dessa criança pode ser bastante grande. Isso sem falar que é uma perda também, que poderia estar bem, estar feliz recebendo todo o carinho, toda a atenção da outra parte, seja pai ou mãe, né? Pois é. E é interessante porque, às vezes, essa alienação, Elaine, ela é feita, inclusive, de forma inconsciente. Isso é importante, né, ressaltar. Olha, eu não tenho intenção que meu filho veja meu marido de um modo negativo. Não tenho essa intenção. Mas falo mal do meu ex-marido, de forma que a criança escute, né? Falo mal, o pai se atrasou, acabo falando mal do pai. E a criança vai internalizando tudo aquilo lá. Ela vai tomando aquilo como uma verdade. Então, é importante ressaltar que a alienação ela não é feita só de modo consciente. Olha, eu vou fazer para me vingar. Pode ser que seja isso, mas pode ser que seja feito de modo muito inconsciente. Para a gente encerrar, para os pais ou mães que porventura estiverem passando, infelizmente, por situações como essas, a gente falou no comecinho que com o tempo dá para reaver esse filho, essa filha. Que dica você daria para esse pai ou para essa mãe que está passando por isso? Olha, primeiro é buscar algum tipo de ajuda para essa criança, tá? Primeira coisa, para a criança e para a própria pessoa. Porque se eu percebo que meu ex-marido está fazendo uma alienação contra mim, eu preciso ir também tratar dos meus afetos para que isso não se torne uma guerra, né? Então, procurar uma ajuda para que eu lide com os meus afetos e, dependendo de como está essa criança, ajuda para a criança também, tá? E muito diálogo, Elaine, muito diálogo, né? E assim, o que é o diálogo, na verdade? Porque, às vezes,
a gente acredita que o diálogo é chegar lá e dar conselhos, não é. Ouça essa criança, pergunte para ela como ela está se sentindo, o que está se passando com ela. Mesmo que ela esteja meio reticente, é legal conversar e tentar com muito amor trazer ela. Muito amor. Sempre olhando para essa criança. Conselhos não. Olhando, questionando, como é que você está se sentindo, o que está se passando com você, nós estamos vivendo essa situação, como é que você está vendo tudo isso? Então, essa parceria, essa proximidade, extremamente importante. Legal. Muito obrigada pela participação aqui, Obrigada, viu? Elaine.